Pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje iremos comentar uma questão que parece simples, mas derruba muita gente em provas, porque mistura o conceito de período com classes morfológicas. Meu nome é Hoff, sou professora de língua portuguesa. Bora lá! Essa questão é da IBAN de 2025. Ele Esse concurso foi realizado na Prefeitura de Arapiraca, Alagoas, para professores de língua portuguesa. Vamos ao enunciado. No 11º parágrafo, o autor menciona a diferença entre a fala e a escrita. Lembrando que, ao escrever, organiza-se o texto em períodos, parágrafos, capítulos e partes. Com base na noção de período, responda a questão. Para que se constitua um período, deve haver, no mínimo, uma palavra da seguinte classe morfológica: A, verbo; B, advérbio; C, conjunção; D, substantivo. Vamos analisar a primeira, a, verbo. De cara, é a resposta correta, porque o verbo é o núcleo da oração. Sem ele não há período. O verbo é a classe de palavras que expressa ações, estados, mudanças de estado ou fenômeno da natureza, situando-os no tempo, presente, passado e futuro. Período é o enunciado que se organiza em torno de um verbo, podendo ser período simples, tem apenas um único verbo, como por exemplo, ele estudou, um verbo apenas. Período composto tem dois ou mais verbos. Por exemplo, ele estudou e passou no concurso. Dois verbos, estudou e passou. Lembrando que sem verbo não há oração. Sem oração não há período. Vamos falar sobre a locução verbal. É a combinação de dois ou mais verbos que juntos exerce a função de um único verbo na oração. É formado por um verbo e um verbo é formado por um verbo que é auxiliar, e o verbo principal. O principal, ele poderá estar no infinitivo, no gerúndio, no particípio, transmitindo uma ação conjunta de estado ou processo. São eles, vou te passar um exemplo. As roupas foram pagas. Percebe? Foram é o verbo ser, perdão. Foram é o verbo ser, que é o verbo auxiliar. Foram pagas. Os dois verbos estão fazendo sentido de um. Daí vocês vão me questionar da seguinte forma: Hoff, são dois verbos, não poderia ser período composto? Não. Mesmo sendo dois verbos, mas os dois verbos fazem papel de um apenas. Ok, gente? Então, a resposta correta. B, advérbio. Essa é a resposta errada. Os advérbios, eles modificam o verbo, adjetivo e outros advérbios. Eles indicam circunstância como tempo e lugar. Não possui autonomia gramatical para formar uma oração, visto que é um termo acessório, usado para indicar uma circunstância de tempo, modo, lugar, intensidade, mas não forma um período sozinho. O advérbio, ele não expressa uma ação, ok, gente? O advérbio, ele não expressa estado, ele não expressa mudanças de estado, ele não expressa fenômenos da natureza. Tenham sempre isso na cabeça. O advérbio é um termo acessório, porque se você retirar, a frase permanecerá com o mesmo sentido. Eles indicam uma circunstância de tempo, modo, lugar, intensidade, etc. Apenas isso. Como, por exemplo, se eu falar amanhã, é apenas um advérbio. Se eu falar amanhã, irei à praia, agora sim há uma oração. Mas há uma oração devido ao verbo ir. O verbo ir, nesta frase, está conjugado no futuro do presente. Logo, ocorre um período, mas ocorre um período pela presença do verbo ir. Amanhã irei à praia. Advérbio pode aparecer no período, mas não o constitui. Ok? Letra B errada. Letra C errada também. A conjunção, ela apenas conecta um termo os termos ou as orações, mas não transmite predicação ou sentido completo. Eles não estruturam um período isoladamente. Por exemplo, estudei e passei. Ali tem a conjunção e.
Mas o período só existe porque ocorre o verbo. Estudei, passei. Neste exemplo, são duas orações, é um período composto, porque tem dois verbos. Estudei e passei. Apenas. A conjunção depende, do verbo, mas não substitui, ok? Letra C errada. D. Substantivos. Substantivos nomeiam seres, objetos e conceitos, mas não exprimem ação, estado ou fenômeno. Por exemplo, estudo é importante. Aqui tem o verbo é. Portanto, há um período, mas por causa do verbo é. O estudo é importante. O verbo é, que é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. O verbo ser está conjugado no presente. Eu sou, tu és, ele é. Ok, gente? O substantivo sozinho não garante a existência de um período. Ok? Então a letra D também está errada. Lembrando que pode haver substantivo, advérbio e conjunção. Mas nenhum deles substitui o verbo. Se não achou o verbo, não há período. Bem, gente, eu coloquei a resposta, espero que vocês tenham entendido. Procurei explicar de uma forma bem didática. Coloquei a resposta também de uma forma assim bem enxuta. Se essa aula te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem está estudando para concurso. Aqui a gente procura descomplicar o português de uma forma bem simples, sucinta e objetiva, ok? Trarei novas questões novamente da Banquiban. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, fui e até a próxima.